Olá pessoal, nesse nosso próximo exercício, nós temos aqui na verdade uma análise de dois algoritmos. No algoritmo A, que é esse algoritmo em amarelo do lado esquerdo, nós temos uma execução, e o algoritmo B, que está aqui do lado direito, nós temos uma outra execução, ok? Vamos observar primeiro o algoritmo A, esse algoritmo amarelo, e vamos entender o que é que ele faz. Nós temos aqui o início do algoritmo. O usuário ele está digitando e informando 3 números. E aqui nós estamos verificando se o número 1 é maior do que o número 2 e se o número 1 é maior do que o número 3. Esta condição ela está verificando o que para a gente? Se o número 1 é, ao mesmo tempo, maior do que o número 2 e maior do que o número 3. Se caso isso seja verdade, ele vai imprimir a mensagem 1. Caso isso não seja verdade, significa dizer que ou o número 2 ou o número 3 é maior do que o número 1 que foi informado. E aí o que é que nós vamos fazer nessa condição aqui? Vamos verificar se o número 2 é maior do que o número 1 e também, ao mesmo tempo, é maior do que o número 3. Caso isso seja verdade, significa dizer que o número 2 foi o maior entre os 3 números digitados. E ele vai imprimir aqui a mensagem 2. Caso isso não seja verdade, o que é que acontece? Esta primeira condição verificou se o número 1 era o maior. Esta segunda condição verificou se o número 2 era o maior. Então, se não é o número 1 e não é o número 2, esta mensagem 3 ela vai ser apresentada quando o terceiro número informado pelo usuário nesse momento aqui for o maior dos números. Então, o que é que esse nosso algoritmo A está fazendo? Ele está verificando qual é o maior entre os números que foram informados. E, a depender de qual seja esse número, ele vai imprimir uma mensagem específica. Por exemplo, se o maior número que foi informado foi o número 1, ele vai apresentar a mensagem 1. Se for o número 2, ele vai apresentar a mensagem 2. Se for o número 3, a mensagem 3. Então, a gente consegue fechar a análise desse nosso primeiro fluxograma, ok? Por sua vez, esse segundo algoritmo aqui, ele é um pouquinho diferente. E vamos observar o seguinte, ó. Nós vamos receber aqui dois números, o número 1 e o número 2. Nós temos uma condição que verifica se o número 1 é menor do que o número 2. E se o número 1 for menor do que o número 2, o que é que vai acontecer? Ele vai vir para cá e vai fazer o seguinte, ó, ele vai atualizar o valor do número 1. Como assim, atualizar o valor do número 1? Vocês percebem que dentro dessa ação, ele está utilizando aqui, ó, essa variável número 1 mais 1. Como assim, professor? Não entendi. Vamos tentar trazer para um exemplo, para ficar um pouco mais simples, tá bom? Ó, vamos imaginar que o usuário digitou os números 1 e 4, ok? Quando ele chega nessa verificação, o número 1 é menor do que o número 4? Sim, isso é verdade. E o que é que vai acontecer aqui nessa ação? A variável número 1 ela vai ser atualizada para o valor inicial dela, que era 1, mais uma unidade. Logo, esse número 1 agora, ele passa a valer, ele passa a conter o valor 2. E ele imprime aqui o número 1. Só que percebam, depois que ele imprime o valor 2, ele não vai para o fim do algoritmo. O que é que ele está fazendo? Ele volta para a condição. E agora, nesse segundo momento de verificação, o que é que vai acontecer? O valor que está na variável número 1 já não é mais o valor 1, agora é 2. E o que é que ele faz? 2 é menor do que 4, que foi o número informado para a variável 2? Sim, isso é verdade. E aí o que é que ele faz? Ele vai executar esse processo, essa etapa novamente. Então ele vai fazer o quê? A mesma coisa que a anterior. A variável número 1 vai ser o valor que estava na variável número 1, 2 mais 1. Logo, essa variável número 1 ela vai valer agora
3, ela vai imprimir o valor 3 e novamente volta para a condição. E aí, o valor que está na variável número 1, 3, é menor do que 4? Sim. Se ele é menor, o que acontece? Volta para aqui, executa a mesma ação e a variável número 1 vai passar a conter o valor que estava anteriormente na variável número 1, 3, mais 1, que é logo 3 mais 1, 4. Número 1 agora vai valer 4. Ele imprime 4 e volta para a estrutura de condição. E aí o que acontece? O valor que está na variável 1 é menor do que o valor que está na variável 2? Não. Por que não? Porque agora na variável 1 nós temos o valor 4 e na variável 2 nós também temos o valor 4. Logo, 4 não é menor do que 4. E o que acontece? Ele vai finalizar o algoritmo. E se vocês perceberam, o que foi que aconteceu? Nós entramos nesse espaço aqui em um laço de repetição, ou seja, essa nossa ação ela foi executada 3 vezes. Uma entre o número 1 e o número 2, segunda entre o número 2 e o número 3, e uma terceira entre o número 2, entre o número 3 e o número 4. Essas estruturas elas são muito comuns também quando a gente está construindo algoritmos, tá certo? Mas é quando a gente vai explicar o que é que está acontecendo dentro desse algoritmo B. Ele é executado um conjunto de vezes, e esse conjunto de vezes vai depender exatamente dos valores que o usuário digitar aqui. Nesse nosso primeiro exemplo, nós informamos o número 1 e o número 4, ele executou 3 vezes. Foi isso? Então é criado um laço de repetição. E enquanto o valor que está na variável número 1 for menor do que o valor que está na variável número 2, esse laço ele vai continuar sempre sendo repetido. E para cada interação, ou seja, para cada etapa deste laço, essa ação aqui ela será executada. E o que é esta ação? O valor da variável número 1 é incrementado em uma unidade. Ok, pessoal? Então, é isso que acontece nesse algoritmo B, e eu espero que vocês tenham conseguido entender tanto o algoritmo A, que está em amarelo, quanto o algoritmo B, que está na cor verde. Então é isso, pessoal.